Bom, vamos lá. Basicamente, a gente vai ter que pensar, aplicar o pensamento iluminista em alguns países, né, algumas nações ali, que adotaram a prática do despotismo, ou seja, reis que adaptaram seu governo absolutista às práticas do iluminismo, ali, as práticas liberais, que a gente comentou na outra aula, né? Basicamente, a gente vai focar muito em Portugal, lembrar muito da ideia de Portugal como um país que adotou um despotismo, ou seja, pegou as ideias de liberdade, igualdade, racionalidade e aplicou num governo dito ainda absolutista naquele momento ali, né? É o módulo 19, caderno 2 nosso aí, frente 1, beleza? Então vamos lá. O Pombal, Marquês de Pombal, ele foi ministro do rei Dom José I da dinastia de Bragança, tá? Nós estamos falando aí, né, do século XVIII, ok? E que ele se aproveitou, naquele momento, de uma desorganização que o Reino de Portugal vivia pós-União Ibérica, né, pós-domínio holandês, pós-crise do açúcar, né? E o Pombal está relacionado diretamente com a época da mineração aqui no Brasil, né? Quando o Brasil começa a localizar jazidas de ouro, quando Portugal endurece, né, a cobrança de impostos, dívidas através do Conselho Ultramarino, e quando Portugal sai daquele período de extrema crise que ele viveu, que foram 60 anos de União Ibérica, né? Então, o Pombal ele aparece como um cara que vai reorganizar, reestruturar, né, toda a lógica do governo português, utilizando, sim, naquele momento, certas práticas liberais. Um problema sério que vocês leem aí, vocês estão observando e estão lendo aí, né? Portugal vivia sob uma forte influência da Igreja Católica, principalmente da ordem jesuítica, que era responsável pela catequese na época, pela educação na época, né? E, de uma outra maneira também, um domínio da Inglaterra, o Tratado de Panos e Vinhos, né, que colocava Portugal numa situação de desvantagem com relação à Inglaterra ali, certo? Então, o que o Pombal vai fazer, como um déspota esclarecido? Ele vai manter o governo absolutista de Dom José, mas vai aplicar algumas práticas que vão fortalecer o governo e, ao mesmo tempo, dar uma aparência mais liberal, uma aparência mais iluminista ao governo de Dom José ali. Vamos começar a pensar nas reformas que o Pombal implementou. A primeira reforma do Pombal é criar companhias de comércio privilegiadas, aumentando o monopólio estatal sobre a economia. O que o Pombal está fazendo, na verdade? Ele está tirando o poder das instituições privadas e aumentando o poder do Estado sobre a economia. Isso, basicamente, vai contra a lógica do iluminismo. Isso vai muito a favor daquela lógica absolutista da época, né? Mas o objetivo dele é reorganizar o Estado e fortalecer o poder do rei. Então, economicamente, cria as companhias privilegiadas de comércio aí. Quem viu, quem estudou as aulas da semana passada, né, inclusive a live que eu fiz, você lembra que nós tivemos um problema de luta no Maranhão entre nativistas, os irmãos Beckman, contra uma companhia de comércio do Maranhão, que tinha o monopólio da escravidão, monopólio do tráfico negreiro. Esse é um exemplo, né, que a gente tem claro sobre você dar privilégio a uma companhia comercial, estabelecer um monopólio. Por exemplo, a Companhia do Comércio do Maranhão tinha o monopólio da escravidão no Maranhão. E é uma companhia estatal. Então, o Estado controla a escravidão. Isso é um exemplo clássico do que o Pombal está fazendo ali, ok? Bom, segundo, expulsar jesuítas de Portugal e do Brasil. Mas, Moda, por que expulsar a Igreja Católica, que era uma aliada do rei? Porque a Igreja Católica acabou criando, dentro do Estado português, um Estado religioso. Era quase que um Estado dentro do outro. Quem controlava praticamente o governo era o clero. E o Pombal, dentro da lógica iluminista e das reformas, ele fala, olha, o clero não, e o poder passa a ser um poder essencialmente laico em Portugal. Então, o que acaba acontecendo? Ele expulsa os jesuítas, acusa os padres de terem premeditado a morte de Dom José II para que eles ganhassem mais força política ainda dentro do Estado português. E ele consegue, naquele momento, tirar os jesuítas tanto de Portugal quanto do Brasil. Automaticamente, ele estabelece a educação laica. Substitui o ensino jesuítico pelo ensino
laico, né? Então, o que ele fala? Olha, eu estou substituindo o ensino jesuítico, tirando o poder da ordem dos jesuítas e do clero e aumentando o poder do Estado sobre a educação. Esse momento da educação laica, presta bem atenção, terceiro ano, é o momento em que nós saímos de uma educação vinculada ao barroco para uma educação vinculada ao pensamento arcadista, iluminista. Isso a literatura clareia bem para a gente essa ideia. Então, basicamente, o que vai acontecer em Portugal? As universidades, as escolas em Portugal deixam de ter influência da igreja, do clero, dos jesuítas, principalmente, que eram responsáveis pela educação, e passam para o Estado num processo de educação laica. Bom, o que isso influencia na vida nossa aqui da colônia? Os filhos de fazendeiros, os filhos de mineradores aqui do Brasil, vão estudar em Portugal nessa época. Coimbra, Lisboa, Porto, né? Voltam para o Brasil cheio de ideias iluministas, ideias liberais, aprendidas na educação laica estabelecida em Portugal, e começam movimentos de libertação por aqui. Então é importante pensar nessa educação laica lá em Portugal, que vai dar um start para o quê? Para o aumento da ideia da racionalidade, para as ideias de liberdade, de igualdade, e que de alguma maneira vão chegar no Brasil através de quem? Dos jovens que foram estudar na Europa naquele momento ali. Por outro lado, você quebra o poder da Igreja Católica. Você fortalece o poder do rei. O que é engraçado aqui é que o povo de Portugal, na época, ele vai observar isso aqui e vai falar, olha, espera um pouquinho, Pombal é um cara moderno, está estabelecendo a educação laica, está usando enciclopédia na escola, está mostrando conhecimento racional. Por trás disso, na verdade, havia uma briga de Pombal com a igreja, com o clero, onde ele havia tomado o poder do clero, expulsado os jesuítas de Portugal e tirado a força política do clero que estava na educação, no controle do povo, né? Então, ele aumenta o poder do rei, tira o poder da igreja e é aparentemente um cara extremamente liberal dentro de Portugal. Bom, vamos continuar. Fortalece o poder do rei, aumentando a cobrança de impostos. No caso do ouro, aqui em Minas Gerais, né? A instituição do quinto, das 100 arrobas anuais, da derrama, né? É muito forte aqui no Brasil. Inclusive, essa última, a derrama, é o que vai gerar a Inconfidência Mineira, um movimento liberal aqui em Minas Gerais. Então, Pombal, se você observar nas 4 primeiras regras aí, ele cria monopólio econômico na economia, ele tira o poder dos jesuítas, expulsando os jesuítas e tirando a educação da mão da igreja, e por último, ele aumenta a cobrança de impostos para fortalecer o governo português, fortalecer a monarquia portuguesa naquele momento ali. Encerra com as capitanias hereditárias, transformando em terras do rei novamente. Então, aquelas capitanias criadas no período colonial, os 15 lotes, dividindo o Brasil, né, que eram para proteger, para desenvolver o Brasil na época, voltam a ser terras reais. Então, ele vai centralizando o poder novamente ali. Rompe o tratado de panos e vinhos com a Inglaterra. Isso é perigosíssimo para Portugal, porque a Inglaterra era a grande potência da época. E Portugal tinha o vínculo desde o século XVII, né? Início do XVIII, perdão, do Tratado de Panos e Vinhos, e que o nosso amigo Pombal vai romper. Automaticamente, ele autoriza a construção, a manutenção de fábricas no Brasil. Galera, pode parecer estranho colocar fábricas na colônia, sendo que próprio Portugal não tinha fábricas. Mas a ideia é produzir na colônia Brasil para não ter mais a dependência da Inglaterra, não ter mais o vínculo econômico com a Inglaterra, fortalecendo o poder do rei. Então, para alguns, parece muito liberal colocar uma fábrica numa colônia. Mas, por outro lado, tem que observar que essa fábrica não tem o objetivo claro, evidente, de transformar a colônia num grande centro, maior até que a própria metrópole. Mas sim, produzir na colônia, deixando de comprar, deixando de negociar com a Inglaterra. É mais uma forma de romper com o capitalismo inglês naquele momento ali, ok? Então, só voltando aqui às reformas do Pombal. Monopólio comercial do Estado, rompimento com os jesuítas, expulsão jesuíta e uma educação laica, sem a igreja agora. Altos impostos na época do ouro vão acabar gerando movimentos contra Portugal e principalmente em Inconfidência Mineira.
as capitanias reais trazendo a terra para o rei, o rompimento com a Inglaterra e a autorização de fábricas para quebrar a dependência com a Inglaterra e quebrar o tratado de panos e vinhos até então em vigor entre os dois ali. Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui acaba sendo quebrado quando Dom José I, rei de Portugal, né, morre vitimado por uma epidemia. Morre ele, Dom José I, e o seu filho, né, o futuro Dom José II, que morre nessa epidemia também. O poder acaba caindo nas mãos de Dona Maria I, a Louca, né, que é a avó do nosso Dom Pedro I aqui no Brasil. Dona Maria I, né, no auge da crise, né, no auge do problema, né, da luta política, ela acaba se aproximando do clero, né, ela acaba se aproximando da Inglaterra, que manda para Portugal um emissário inglês chamado Lord Stamford, né, e a Dona Maria I, apoiada pelo clero, de um lado, e suportada pela Inglaterra, de outro, ela demite o Marquês de Pombal, encerrando as reformas do Pombal, inclusive proibindo fábricas aqui no Brasil, proibindo, né, a construção de fábricas que o Pombal havia autorizado aqui, e ela mantém os vínculos em relação com os ingleses. Ela não rompe, né? Então, Dona Maria, assim que ela assume o poder com a morte do rei e com a morte do filho do rei, ela acaba de sopetão assumindo esse poder e no auge da crise com a morte, né, do Dom José I, ela acaba se aproximando do clero, que era inimigo de Pombal, e da Inglaterra, que também era uma inimiga de Pombal. Faz um ato de proibição industrial para o Brasil, mantém os vínculos com a Inglaterra, não quebra os vínculos com os ingleses e permanece com esse vínculo até as invasões napoleônicas, né? Quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. É quando Dona Maria, seu filho, Dom João VI, seu neto, Dom Pedro, migram para o Brasil, fogem para o Brasil naquele período ali. Bom, o processo, né, de mineração no Brasil no final do século XVIII, ele entra em crise porque o ouro está acabando. O Pombal tentou explorar ao máximo a retirada de impostos no final da exploração do ouro, né, com as 100 arrobas anuais, com a cobrança da derrama, né, mas mesmo assim havia uma crise no final da produção aurífera aqui no Brasil. Outra coisa, o vínculo com a Inglaterra mantido por Dona Maria I faz com que o Brasil passe a fornecer produtos para a Inglaterra, principalmente o algodão, né? Aí você vai falar, poxa, Amada, mas por que o Brasil vai vender algodão para os ingleses? A resposta é simples. As 13 colônias americanas vão se libertar, vão reduzir a venda de algodão para a Inglaterra, e aí o Brasil passa a vender o algodão produzido aqui, principalmente na região do Maranhão, para os ingleses, né? Então, o que acaba acontecendo? O Brasil, que havia abandonado na época do ouro, né, a sua lógica agrícola, ele volta a produzir, né, de certa maneira, a agricultura, vai voltar, na verdade, a vender o açúcar, o tabaco, cacau, algodão para o mercado inglês, para o mercado europeu, né? E, nesse momento, né, vivendo uma crise mineradora, vivendo a volta da prática agrícola para abastecer os mercados da Europa, e principalmente a Inglaterra, que tinha necessidade ali, né? E, lógico, tem que pensar numa coisa, né? De alguma maneira. O mundo do ouro fez nascer muitas cidades no Brasil. E as cidades tinham necessidade dessa produção agrícola internamente aqui também. Então, o Brasil acaba, de alguma maneira, voltando ao patamar agrícola, final do século XVIII, por problemas internos, como a crise do ouro e o abastecimento de cidades, e com problemas externos, como o interesse europeu na matéria-prima brasileira, como as guerras napoleônicas, que vão obrigar o que é a Inglaterra a buscar produtos no Ocidente e não mais no Oriente, como a própria independência americana, que reduz a produção, né, e o fornecimento de algodão para os ingleses ali. Então, de alguma maneira, você percebe que o ciclo do ouro acaba e o Brasil retoma a sua história agrícola, né, ali na época de Pombal, final do governo pombalino. Produzimos algodão, como eu falei, para o mercado inglês, o açúcar atendendo ao mercado europeu, né, após as derrotas da Holanda para a Inglaterra nas guerras de navegação. A Holanda perde o poder, o Brasil então vai tentar aproveitar o momento para voltar a produzir e vender o açúcar.
O tabaco, que era moeda de troca por escravos e era muito apreciado na Europa. E o cacau, né, que é uma novidade, né, trazido pelos índios ali, que o mercado europeu vai adotar. Lembrando que essa produção aqui, o algodão na região do Maranhão, o açúcar no Nordeste ainda, tabaco e cacau na Bahia, né, no recôncavo baiano, né, é muito forte nesse período. Então, o pós-mineração, o pós-crise, com o fim, né, do ouro, esgotamento do ouro, faz o Brasil voltar à prática agrícola. E é como eu falei, por fatores internos e por fatores o quê? Externos. Existe um problema no século XVII para o XVIII ali, né, que é um problema de limites territoriais. O Brasil perdeu o Tratado de Tordesilhas com o final da União Ibérica, né? A União Ibérica acabou transformando tudo em território espanhol. E quando termina a União Ibérica, o Brasil já havia estendido o território em direção ao interior, com os bandeirantes, tropeiros, vaqueiros e jesuítas ali, né? E, de alguma maneira, o interior do Brasil, na região das Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, não há problema nenhum, como também na Amazônia também não tem problema nenhum. Mas no sul do Brasil, nós temos um problema na Bacia Platina de luta pela terra entre brasileiros e portugueses, perdão, brasileiros e descendentes espanhóis ali, portugueses e espanhóis na região. Então, aquela região divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? Aquela região da tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Uruguai ali, é uma região que vai gerar uma série de conflitos, né? Principalmente na região de Sacramento, que era uma região hispânica, e a região de Sete Missões, que era uma região no sul, extremo sul do Rio Grande do Sul ali. Essa briga no sul do Brasil, pela inexistência do Tratado de Tordesilhas e pela ocupação tanto portuguesa quanto espanhola, buscando riqueza naquela região, vai gerar uma necessidade de tratados de limite na região. Novos acordos para o quê? Criar limites entre o que é português e o que é espanhol nesse período aí. Basicamente, é feito o Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, usa-se o princípio da uti possidetis. O que é isso? Da posse útil. Então, eles falam o seguinte: a terra pertence, na verdade, não a quem explora, não a quem procura riqueza na terra só. A terra pertence a quem ocupa a terra. Então, o que acaba acontecendo? Se a terra é ocupada por portugueses, a terra pertence a Portugal. Se a terra é ocupada por espanhóis, a terra pertence aos espanhóis. Então, de certa maneira, você usa o princípio do uso capião. O que é isso? A terra pertence àquele que está colonizando a terra, e não só saqueando, não só explorando, não só atacando a terra em busca de riqueza. Nessa lógica, há uma divisão. A Espanha fica com a colônia de Sacramento, na região da Bacia Platina, e Portugal fica com 7 povos das Missões, que é o sul, extremo sul do Rio Grande do Sul. E é uma divisão feita ali. Essa divisão não será respeitada, gerando guerras naquela região. Nós chamamos de guerras guaraníticas, porque envolve os índios da região. E nós vamos ter o quê? O ataque às colônias de Sacramento e às colônias de Sete Missões ali. Aliás, Sete Missões foram queimadas, foram saqueadas, foram destruídas durante a guerra guaranítica na região. E o conflito permanece, apesar do Tratado de Madrid ter criado uma lógica legal para aquilo ali. Com o passar do tempo, são feitos outros tratados, né? Como o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, o Tratado de El Pardo, que vão tentar delimitar o território, onde existe ainda um conflito muito grande, e que, teoricamente, deveria ter sido resolvido pelo Tratado de Madrid, pela uti possidetis ali. Quando Dona Maria I Louca chega ao poder, ela retoma as discussões, faz novos tratados para a região, né? E acaba discutindo, né, de novo o conceito da uti possidetis. Em 1801, somente no século XIX, tá? Já perto, né, de Portugal viver as invasões napoleônicas, que foram em 1807, é feito um tratado entre Portugal e Espanha, que é o Tratado de Badajoz. Ele confirma o Tratado de Madrid, o primeiro tratado inicial, e confirma a ideia da uti possidetis, ou seja, que a terra pertence a quem e o quem coloniza a região. Sacramento continua na mão espanhola
e 7 povos das missões volta para a mão portuguesa. Ou seja, você delimita o limite entre o Rio Grande do Sul e a região platina da Argentina e do Uruguai ali, fechando o problema, o quê? Regional, fechando o problema de disputa territorial no sul do Brasil. Essa parte da matéria, vou dar uma dica para vocês muito importante. O vestibular, ele costuma perguntar, isso é natural, tá? Se havia, né, após a queda do Tratado de Tordesilhas, algum problema de disputa regional. Aí você vai responder que no sul do Brasil havia, porque era uma região de presença portuguesa e espanhola, né? E o vestibular pergunta, né, como é que foi solucionado? Basicamente, caros alunos, usem o Tratado de Madrid e o Tratado de Badajoz, porque eles têm o mesmo teor, eles têm a mesma lógica. Os dois falam em uti possidetis, em posse útil, e os dois deixam claro que quem coloniza a terra, quem ocupa a terra, quem vive na terra, tem direito à terra. E aquele que vem para explorar, aquele que vem para caçar, aquele que vem para procurar minério, riqueza só, mas não coloniza, não tem direito a essa terra. Ou seja, é um tratado que vai usar a lógica da uso capião, ou do uso capião. Quer dizer, do uso prático da colonização da terra que é feito ali. Então, o que é importante? Lembrar de 1000 tratados? Claro que não. Lembrar, Tratado de Madrid, primeiro tratado, Tratado de Badajoz, segundo tratado, e os dois com o mesmo teor. Teoria da posse útil e teoria da uti possidetis ali. Vai ficar mais claro para você entender. E lembrar que no sul do Brasil nós tivemos muitas guerras por disputa regional, e essas guerras entre portugueses e espanhóis envolveram os índios guaranis. Por isso, guerras guaraníticas, né? Guerras de disputa territorial no sul do Brasil. Ok? Maravilha? Basicamente, é uma aula curta, é uma aula fácil de entender, tem alguns detalhes importantes, mas fácil de entender. Eu queria agora de vocês as duvidazinhas que apareceram, que vocês anotaram aí durante a aula, por favor, para mim poder sanear as dúvidas de vocês. O que aparece como dúvida aí, gente? Vamos lá? Juntos. Pode falar, abre o áudio aí e fala comigo. Professor, Oi, pode falar. eu meio que me perdi